Epístola aos Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Diga comigo assim: Deus faz além da minha imaginação. Outra vez, Deus faz além da minha imaginação. Queridos, Paulo, ele está orando, depois de orientar a igreja e falar do seu ministério aos gentios. Ele faz uma oração dizendo: por essa causa eu me ponho de joelhos. E ao encerrar essa oração, ele expressa pelo Espírito Santo esse texto que nós acabamos de ler, dizendo que Deus é poderoso. O louvor que nós acabamos de ouvir diz que ele é todo poderoso, que ele é o poderoso Deus. E Deus, ele tem um poder ilimitado, ou seja, o poder de Deus, ele não está limitado à minha capacidade de pedir ou de imaginar. Muitas vezes, meu querido irmão, minha querida irmã, nós oramos pequeno, nós pedimos pouco, nós esperamos pouco, só que Deus continua sendo grande, Deus continua sendo eterno e o poder de Deus continua sendo ilimitado. É importante que a gente entenda essa revelação que Paulo traz na sua palavra. Nós vamos ter um ano melhor, nós vamos conseguir elastecer o nosso pensamento, nós vamos conseguir melhorar a nossa oração se nós olharmos para a palavra de Deus e aguçarmos a nossa fé no poder de Deus, entendendo que as circunstâncias não podem limitar o poder de Deus. Então preste atenção comigo. O que esse texto está dizendo? Primeiro, Deus é todo poderoso. Ele está dizendo quem Deus é. Quem Deus é? Deus é o Todo-Poderoso. Não tem ninguém acima de Deus, não tem ninguém além de Deus, não tem circunstância alguma que possa limitar Deus. Eu gosto de Gênesis capítulo 17:1, porque Abrão não tinha mudado o nome para Abraão, ele foi chamado por Deus, Deus fez uma promessa para Abrão, mas Abrão está dando jeitinhos, Abrão está permitindo dúvidas na sua mente. E Deus chega uma hora que pega Abrão e dá um aperto em Abrão. Gênesis 17:1, ele se revela para Abrão e diz: eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Olha aí, Deus está dizendo: Abrão, comigo ou é ou não é, porque eu sou. Vou repetir para você entender. Deus diz para Abrão: Abrão, comigo ou é ou não é, porque eu sou. Deus está dizendo: eu não admito dúvidas do meu poder. Eu sou o El Shaddai. A expressão hebraica é: eu sou o El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso. Deus não está em processo de se tornar todo-poderoso. Será que o Senhor vai fazer? Será que o Senhor pode fazer? Não, ele já é todo-poderoso. Eu não sei quais são as circunstâncias da sua vida, mas essas circunstâncias não podem limitar Deus. Quando eu olho para Êxodo, capítulo 3, versículo 14, Deus está falando com Moisés. E Moisés, teoricamente, conhecia Deus, porque fora instruído por Joquebede a respeito do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Moisés fora instruindo a respeito do Senhor. Então, teoricamente, Moisés conhecia Deus. Moisés até falava sobre Deus. Moisés matou um egípcio, defendendo o nome de Deus. Moisés
rejeitou ser chamado filha da filha de Faraó, como diz a Epístola aos Hebreus, porque ele conhecia o Deus do seu povo, conhecia as suas origens, mas quando Deus se apresenta para Moisés, Moisés diz: o que eu vou falar para Faraó? Quem é o Senhor? E o que Deus responde para Moisés? Eu sou o que sou. Aleluia. Essa expressão a gente já sabe que é o Yahvé, no hebraico, era o tetragrama, um nome impronunciável que demonstra a inexplicabilidade de Deus, a grandeza de Deus, a eternidade de Deus. Esse Deus não pode ser explicado, esse Deus não pode ser medido, esse Deus não pode ser contido. Ele é o Senhor, aleluia, ele é esse Senhor de onipotência, esse Senhor de soberania. Ele é o Deus que tem todo poder. Agora olhe para mim que eu vou liberar uma palavra profética para a sua vida. E você que veio hoje aqui, você ganhou um prêmio. Porque você vai sair daqui com uma palavra que pode fazer toda a diferença na sua vida a partir de hoje. Escute a palavra que o Espírito Santo de Deus tem para a tua vida nessa noite. Olha, nenhuma circunstância ou posição limita o teu Deus. Eu vou repetir para você dar glória. Nenhuma circunstância ou oposição limita o teu Deus. Aleluia. Então isso que está afligindo a sua alma, isso que está tirando o teu sono, esse que é o teu desafio para amanhã ou para a próxima segunda-feira, eu não sei, não limita o teu Deus. Pode ser grande para você, aleluia, mas não é nada para o teu Deus. Se você recebe essa palavra, glorifica o nome dele. Aí Jeremias 32:17, cadê a operadora da Bíblia ali? Coloca para nós. Jeremias 32:17, aleluia. Nós temos uma palavra muito poderosa. O texto bíblico vai dizer assim: ah, Senhor Jeová, eis que tu fizestes o céu e a terra. Aleluia. Eis que tu fizeste o céu e a terra com o teu grande poder. Olha aí o poder de Deus. E com o teu braço estendido, nada há que te sejam demasiadamente difícil. Olha que maravilha. Glória a Deus. Eu acho que você anotou esse texto. Jeremias 32:17, você precisa conhecer. O profeta, ele está exclamando: Deus, tu fizeste o céu e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te esteja demasiado difícil, aleluia, para ti. Ele não tem limites para operar. Ele não tem limites para fazer. Apocalipse capítulo 19:6, o texto também revela o poder de Deus. Quando João está na ilha de Patmos, ele também exclama e revela o poder do Senhor. 19:6 diz: e ouvi como que a voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso faz o quê? Reina. Aleluia. Sabe que ele está no comando? Sabe que ele está no controle? Nós dizemos assim: cruz vazia, aleluia, manjedoura vazia, cruz vazia, trono ocupado. Aleluia. Vou repetir: manjedoura vazia, cruz vazia, trono ocupado. Ele venceu os desafios enquanto estava aqui. Ele venceu a morte. E ele é o Todo-Poderoso que reina para todos sempre. Se eu fosse você, eu dava glória para ele nesta oportunidade. Aleluia. Aí, meu querido, quando nós entendemos a onipotência de Deus, vou repetir, quando nós entendemos a onipotência de Deus, nossa vida melhora. Porque quem entende a onipotência de Deus, irmão Robson, não entra em desespero. Quem entende a onipotência de Deus não entra em desespero. Quando o anjo
ele visitou a casa de Abrão, tem lá aqueles 3 anos, chegaram na casa de Abrão, e eles começaram a conversar com Abrão. Aí eles falaram para Abrão que ele ia ter um filho. Abrão com 99 anos, Sara com 90, e Sara ouviu de lá, a velhinha começou a rir. E aí o Senhor, né, que estava ali, numa teofania, ele disse: por que tu estás rindo? Aí ela fechou aquela carinha assim, né, de sonho. Sabe quando você fala: você tá rindo? Não, tô rindo não. Aí eu: não, tô rindo não. Ficou com vergonha com o anjo, né? Não tem uma pressa, né? Por que você tá sorrindo? Sorrindo de Deus? Sorrindo da palavra do Senhor? Não, tô rindo não. Aí ele falou: ó, menino vai chamar Sorriso, viu? Vai chamar Sorriso. Por isso que ele chamou Isaac. Significa sorriso. Porque Sara riu da promessa. E aí ele pergunta para ela: haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Olhe para mim. Há alguma coisa difícil para o Senhor? Deus está trazendo alívio para a tua alma nesta noite. Deus está trazendo alívio para as tuas preocupações nesta noite. Alguém disse: não tem jeito. Quem sabe o inimigo soprou no teu ouvido. Quem sabe o Satanás está tentando fazer você entrar em desespero. Está querendo te deprimir. Mas o Senhor está te dizendo: haveria alguma coisa difícil para o Senhor. Levanta a tua mão. Quando ele está dizendo: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e você vai ver os milagres de Deus acontecerem na tua vida. Agora, a segunda coisa que eu entendo nesse texto, ele diz assim: que Deus é poderoso para fazer infinitamente, olha para você ver, fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedis. Nós nunca vamos ser capazes de pedir algo que esgote a capacidade de Deus fazer. Pega isso. Nós nunca seremos capazes de pedir algo que esgote a capacidade de Deus fazer. Por quê? Ele está dizendo que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. Tudo que você pedir para Deus é pouco para a grandeza do poder dele. Aleluia. Glória a Deus. Não existe, irmãos, possibilidade de esgotar a capacidade de Deus fazer. Nossas orações, elas são limitadas pela nossa visão humana. Deus, ele não responde apenas pedido, mas Deus, ele responde necessidade real. Deus responde a necessidade real. Muita coisa que a gente pede, a gente não recebe, não porque Deus não pode fazer, mas porque Ele não quer fazer. Porque você não precisa daquilo que você está querendo. Agora, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos. A palavra infinito significa o quê? Aquilo que não tem fim. Aquilo que não tem fim. Tudo que você pedir, você pode elevar à enésima potência e você ainda não esgotará a capacidade de Deus fazer na sua vida. Agora, muitas pessoas pediram a Deus e Deus deu muito mais do que essas pessoas pediram, muito mais do que elas estavam esperando, porque muitas bênçãos, elas vêm além daquilo que foi solicitado. Lembra de Salomão? Aí 1 Reis 3, 11 e 13, Salomão pediu o quê? Sabedoria. E a Bíblia diz que Deus disse: eu vou te dar sabedoria, mas também vou te dar riquezas. E foram 40 anos de paz no reinado de Salomão, de crescimento, de grandeza, de enriquecimento, sem guerra. Salomão não precisou guerrear com ninguém, não precisou ter um exército para guerrear com Davi, com o pai. Por quê? Porque Deus deu muito mais além do que ele pediu. Eu olho para a vida de Ana. Ana chega e pede para o Senhor: Senhor, se tu me deres um filho varão, eu vou dar esse filho para o Senhor. Quantos filhos que Deus deu para Ana. 1 Samuel capítulo 2,
versículo 21, nós temos ali que Deus, ele vai dar para Ana muito além daquilo que ela pediu ao Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ela pede um filho, Deus dá mais 5, além do que ela pediu. Aí você pensa, Deus deu 5 filhos para Ana. Só, irmãos, que não é só uma Ana, é uma estéril. A madre de Ana era fechada. Está tratando de uma mulher estéril, que pede apenas um filho. Mas eu disse, eu vou abrir a tua madre, aleluia. Além do 1 que você vai me entregar, eu vou te dar mais 5, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso e Ele faz muito mais além do que pensamos e pedimos. Deus não está limitado pela forma que oramos. Deus não está limitado pelo tamanho do nosso pedido, mas Ele honra a tua fé com respostas às vezes maiores do que aquilo que você pediu. O que é que separa quem recebe e quem não recebe? É a fé, é o não duvidar, é confiar exatamente que Ele é onipotente e Ele é poderoso para fazer. Terceira coisa, Deus, Ele supera o que pensamos, pensamento. Porque tem o que pede é o que você expressou. Agora, tem coisa que às vezes está só no seu pensamento, você nem pediu, mas até isso Ele sabe, aleluia, e Ele supera os limites da nossa mente. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Às vezes eu penso uma coisa, eu oro apenas em pensamento, e quando oramos em pensamento e vemos, Deus já fez. É por isso que o texto está dizendo que Ele faz além do que pedimos e do que pensamos. Quando o pensamento é coeso com a vontade de Deus, queridos, o extraordinário vai acontecer. A minha mente é finita, a sua mente é finita, mas a mente de Deus é infinita. Deus é infinito, aleluia. Os nossos pensamentos, muitas das vezes, eles são moldados pela nossa experiência, pelos nossos traumas, pelos nossos medos, pelas nossas incertezas. É isso. Elias chega para o rei e diz assim: vai-te embora, monta no teu cavalo, na tua carruagem, vai embora, porque está vindo uma grande chuva aí. Está vindo chuva? Imagine você que depois que Elias falou isso, e agora se não vier chuva, a Bíblia diz que ele foi lá para o monte, colocou a cabeça entre as pernas, dobrou o joelho. O camarada era bom, tinha uma coluna boa, né? Ele colocou a cabeça entre os joelhos e começou a orar. E ele orava um pouquinho, e ele estava tão aflito que ele orava um pouquinho e chamava o servo. Vai lá, olha se está formando chuva. Aí o servo ia, olhava, eu não vi nada. Aí ele orava de novo, orava, olha a aflição de Elias. Aí, queridos, mandava o servo de novo, o servo, eu não vi nada. Aí ele orava, até que o momento ele mandou o servo lá. E o servo olhou, olha, apareceu uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem encarregado. Aí a fé de Elias cresceu, ele diz, vai lá e fala com o rei que vai embora, que já está vindo uma grande chuva, aleluia, para a glória do nome do Senhor. Porque Deus supera os limites do nosso pensamento. Olha para mim, Deus não trabalha com a lógica humana, Deus trabalha com a fé, aleluia, que movimenta o céu, que movimenta o seu braço, movimenta o seu poder, que movimenta a sua mão. Então não é a nossa lógica, não são as nossas experiências, não são as experiências do nosso Pai, mas o poder de Deus, aleluia, mediante a fé de um servo, de uma serva fiel, que coloca a sua visão, seu pensamento, a sua mente, que clama diante dele, aleluia, e ele opera maravilhosamente. É por isso que lá em Isaías, no capítulo 55, versículo 8 a 9, ele diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Aleluia.
Meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Quando é que eu vou atingir? Quando é que você vai atingir o pensamento de Deus? Pela lógica humana, nunca. Mas através da fé eu alcanço. Aleluia, esse poder. E a mão de Deus vem sobre a minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Romanos capítulo 2, 12, 2. O texto é assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, para compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você descobre a vontade de Deus, seus pensamentos, sua mente se afina ao querer de Deus e à vontade de Deus. Aí você alcança o extraordinário de Deus. É afinidade de pensamento. Seu pensamento não é um pensamento carnal. Pensamento carnal, ele é limitado, ele é terreno. Ele pensa só no efêmero, só no passageiro. É essa teologia da prosperidade que está por aí, que limita a mente das pessoas a coisas pequenas, a coisas terrenas, a coisas falíveis. Mas aquele que transcende o material, que tem a sua mente renovada, ele alcança uma dimensão, querido, sobrenatural. E aí, além das coisas materiais, ele experimenta coisas maravilhosas, transcendentais. O poder de Deus se manifesta verdadeiramente na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos pensar segundo a fé. Aleluias. Agora, o que o texto ainda está dizendo? Que ele faz tudo isso segundo o poder que opera em nós. Ele faz segundo o poder que opera em nós. Qual é este poder que opera em nós? O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, irmãos. Sobre a habitação do Espírito Santo em nós. Aleluia, a presença de Deus, ela é plena na nossa vida pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Este poder, ele opera no interior do crente, ele opera na vida do crente. E aí, este poder, ele faz com que você não tenha como prioridade as bênçãos terrenas e materiais. Mas qual é a maior vitória que nós temos? A maior vitória que nós temos é a vitória sobre o pecado. Você vence o pecado, aí você permanece firme, e aí você cumpre o propósito de Deus. Por quê, queridos? Esse operar de Deus, esse fazer de Deus infinitamente mais do que pensamos e pedimos, tem um objetivo. Nós vamos ver qual é esse objetivo. É para isso que o Espírito Santo está operando em nós. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Aleluias. Aí Filipenses 2:3 vai dizer que Deus é quem efetua em nós, não é assim? É Ele que faz, é Ele que realiza, é Ele que opera. Aleluia, há um poder dentro de você que opera a vontade de Deus, o querer de Deus, o extraordinário de Deus para a sua vida. Aleluia. Isso, querido, é diário, isso é constante, porque o Espírito Santo está habitando dentro de nós para operar o querer de Deus em nós. Aí para quê? Qual é o objetivo? É o versículo 21, que o texto diz: a este, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Toda a glória. Essa é a finalidade do operar infinitamente de Deus. É a glória. Tudo que Deus faz visa a sua glória. Muita gente está caindo, muita gente está se perdendo, porque toma a glória de Deus. Se tem uma coisa que nós não podemos fazer, queridos, é tomar a glória de Deus. Deus te abençoou, Deus realizou algo grande na sua vida. Continue humilde, continue temente a Deus. Não se encha de arrogância, não se encha de soberba. Não pense que você é melhor do que os outros, não. Porque os milagres que Deus opera na sua vida e
Os milagres que Deus usa você para operar, estou falando dos dons do Espírito Santo, que às vezes Deus nos usa, e alguém diz, como Deus te usou, pastor? Como Deus te usou, irmão? Como Deus te usou, irmão? Não é para o meu engrandecimento, mas é para a glória do nome de Jesus. Milagres não exaltam homens, milagres exaltam Cristo, aleluia. E a igreja, nós fomos chamados para sermos instrumentos visíveis da glória de Deus. Eu profetizo que nesta casa muitos milagres vão acontecer. Eu profetizo que a tua vida vai ser diferente. Eu profetizo que você cada dia mais vai ser uma bênção na presença do Senhor. Deus vai te usar de uma maneira poderosa, maravilhosa. Mas Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, fazer tudo para a glória, para a glória, para a glória, para a glória de Deus. Se você recebe essa palavra, fica de pé comigo. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele continua fazendo além, acima, infinitamente mais do que você possa pedir e pensar. Aleluia. Entenda, meu irmão, minha irmã, que Deus não está limitado pela sua oração, pelo seu pensamento ou pelas circunstâncias que envolvam a sua vida. Pastor, o que eu preciso fazer para experimentar algo extraordinário de Deus? Eleva a tua fé, libera a tua fé. Se você precisar orar como os discípulos oraram, Senhor, aumenta a nossa fé. Porque Jesus falou com eles, olha, vocês não puderam expulsar esse demônio. Olha, vocês não puderam, porque vocês ainda são homens de pouca fé. Aí ele diz, Senhor, aumenta a nossa fé. Levanta a tua mão nessa noite. Você pode pedir ao Senhor para aumentar a sua fé. Quem sabe você está precisando de um milagre na tua casa. Quem sabe está precisando de um milagre na tua família. Quem sabe está precisando de um milagre no teu trabalho. Quem sabe está precisando de um milagre na tua vida espiritual. Quem sabe tem alguém precisando ser ressuscitado espiritualmente na tua casa, na tua família. Alarga a tua visão. Confia no poder de Deus. Aleluia. Alargue também as tuas tendas. Afirme as tuas estacas. Deus vai fazer algo maravilhoso na tua vida, na vida dessa igreja, neste ano de 2027, aleluia. Deus estará trabalhando de uma forma poderosa na tua vida, porque este é o Deus que não falha, este é o Deus que não atrasa, este é o Deus que não é limitado, este é o Deus que pode muito mais do que aquilo que eu penso. Eu quero convidar você para sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Aleluia. Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Grande é o nome do Senhor. Deixa minha vida, Espírito, deixa minha vida. É o Espírito que corrobora com o poder. É Ele que nos enche de poder. É Ele que nos enche de graça. Eu quero ser. É Ele que nos enche de unção. Oh, Espírito Santo de Deus. Coloque a mão na sua mente. Feche os seus olhos. Diga a Jesus, eu quero pensar conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Me dá sabedoria espiritual, Jesus. Enche a minha mente de sabedoria espiritual. Usa a minha mente, Espírito Santo. Toma a minha mente para compreender a grandeza do poder de Deus, para compreender a vontade de Deus, para entender a vontade de Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, começa a operar na mente agora. Dá uma mente espiritual, uma mente que vence o pecado, uma mente que vence a dúvida, uma mente que atua no campo da fé, uma mente que adentra o Pai na dimensão celestial, uma mente que ultrapassa a barreira, o limite, Pai, do pensamento humano, e que viva aquilo que o Senhor tem, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu consagro a vida de cada crente nesta noite. Eu consagro o projeto de cada crente. E eu quero que o Senhor os abençoe, que o Senhor alargue as possibilidades,
que o Senhor abençoe a família, que o Senhor abençoe o trabalho, que o Senhor prospere as finanças e especialmente que o Senhor manifeste os teus dons espirituais, o ministério, a vida espiritual, Pai, de cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe graça de Deus, recebe unção de Deus, recebe renovo do Espírito Santo, recebe poder do Espírito Santo, recebe a unção e a virtude do Espírito Santo nesta noite. Deixa minha Oh, Espírito Santo de Deus. Deixe-me com teu poder. Eu profetizo portas abertas de Deus na tua vida. Eu profetizo que Ele vai abrir caminhos diante de ti. Eu profetizo que Ele vai providenciar, aleluia, ferramentas. Deixa minha vida. Em nome de Jesus, assim. Em nome de Jesus, eu profetizo que muralhas vão cair. Em nome de Jesus, eu profetizo a bênção e o milagre do Senhor sobre a tua vida. Em nome de Jesus, levante a tua mão e dá glória para Ele. Levante a tua mão e adore a Ele. Aleluia. Glória ao seu nome, Jesus. Bendito é o seu nome, Jesus. Nós te adoramos pelo que o Senhor faz. Se tem alguém enfermo aqui, Jesus, toque nele agora para curar, para sarar. A enfermidade, eu te dou uma ordem, sai agora, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus. Toca, Jesus, nos dedos, toca nos ossos, toca nos dentes, toca no sangue, toca, Jesus, agora nas artérias, toca nas veias, toca agora, Jesus, no pulmão, no coração, no ouvido, toca no sistema respiratório agora, Pai, e sara para a glória do seu nome, para a glória do seu nome. Nós declaramos milagres, nós declaramos cura e nós declaramos vitória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. O Deus é por nós, tudo posso. O Senhor é o meu pastor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Amém. Gratidão, amor Robson, Deus te abençoe. Obrigado pela visita.